Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 16. Provações. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Havendo considerado várias razões por que um cristão sofre de depressão espiritual, vamos agora examinar a causa específica de que o apóstolo Pedro trata nesta passagem. Não há dúvida de que o seu objetivo ao escrever esta carta era lidar exatamente com este problema. Ele começa por lembrar estas pessoas de certas coisas e então vai direto ao assunto. Ele o apresenta falando sobre a grande salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Nisso vocês exultam. Ele diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa é sua descrição destas pessoas. Elas exultam nessa bendita esperança e, no entanto, estavam por um pouco de tempo entristecidas por todo tipo de provação. Aqui, novamente, como já vimos em várias instâncias anteriores, a descrição parece ser bastante contraditória. Ele está descrevendo pessoas que, ao mesmo tempo, exultam e estão entristecidas. Contudo, também já vimos que não há nada de contraditório nisso. Podemos, se quisermos, chamar isso de paradoxal, mas não é contraditório. Na verdade, a condição do cristão, como é descrita no Novo Testamento, parece conter sempre estes dois elementos. Estes cristãos, a que um apóstolo escreve, estavam ao mesmo tempo exultando e também entristecidos. Este é um ponto que devemos esclarecer muito bem antes de prosseguirmos. Existe uma visão superficial do cristianismo que consideraria isso impossível. É a perspectiva a respeito da vida cristã que simplesmente declara que todos os problemas se foram e que agora sou feliz o tempo todo. Tais pessoas não conseguem aceitar a descrição de Pedro nem por um momento sequer. E duvidam que qualquer cristão que está entristecido seja realmente um cristão. Existe uma linha de pensamento a respeito da vida cristã que dá a impressão de que, uma vez tomada a decisão, ou uma vez convertido, não há mais ondas nem tempestades no mar da vida. Tudo vai ser perfeito, sem qualquer problema daí para frente. Bem, a simples resposta a esta visão do cristianismo é que isso não é o cristianismo do Novo Testamento. Esse é o tipo de coisas que as seitas sempre ofereceram e que a psicologia moderna está oferecendo. Não há nada por que devemos agradecer mais a Deus do que a honestidade das Escrituras. Elas nos dão a verdade a respeito de nós mesmos e a respeito da vida neste mundo. Temos de começar, portanto, por compreender que isto é algo estipulado sobre o cristão. Ora, não vamos nos enganar quanto ao significado dessa palavra entristecido. Entristecido significa estar triste, significa que estamos perturbados. Não significa apenas que temos de sofrer certas coisas, mas que esses sofrimentos nos entristecem. Essas coisas nos perturbam e realmente nos tornam infelizes.
Pedro, então, descreve estas pessoas como apresentando estas duas características ao mesmo tempo, alegres e, no entanto, entristecidas. Encontramos isso frequentemente nas Escrituras. Tomemos como exemplo perfeito disso a série de paradoxos que o apóstolo Paulo usa para descrever a si mesmo em 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, e assim por diante. Tais afirmações parecem ser mutuamente exclusivas a princípio, mas não são. Apenas fazem parte do paradoxo da vida cristã. Isto é o mais espantoso no cristão, que ele pode experimentar estas duas coisas ao mesmo tempo. Se isso é verdade, alguém perguntará: onde está o problema? O problema está em que deixamos de manter o equilíbrio e temos a tendência de permitir que essa tristeza nos oprima e realmente nos desanime. O perigo não está em ficarmos temporariamente perturbados com isso, e sim em que isso se torne uma atitude predominante da qual não nos consigamos livrar e que, como resultado, leve as pessoas que nos observam a perceber mais o lado de tristeza em nós do que a atitude de alegria. O que estamos realmente dizendo, e o que precisamos compreender e lembrar, é que o cristão não é alguém que se tornou imune ao que está acontecendo ao seu redor. É necessário enfatizar esta verdade porque há pessoas cuja noção e concepção da vida cristã torna o cristão um ser um tanto inatural. Tristeza e aflição são coisas às quais o cristão está sujeito. Estou pronto para defender o argumento que a ausência de um sentimento de tristeza no cristão, em certas circunstâncias, não é a recomendação para a fé cristã. Não é natural. Não vem do Novo Testamento. É uma característica produzida mais pelo estoicismo ou um estado psicológico produzido por certas seitas do que pelo cristianismo. Não há nada mais instrutivo ou encorajador ao ler as Escrituras do que observar que os santos de Deus estão sujeitos às fraquezas humanas. Conhecem a dor e a tristeza, sabem o que é sentir solidão e desapontamento. Temos exemplos abundantes disso nas Escrituras, e o vemos na vida do apóstolo Paulo, talvez mais do que em qualquer outro. Ele estava sujeito a estas coisas e não escondia o fato. Ele ainda era muito humano, apesar da sua extraordinária fé e das notáveis experiências que teve em sua comunhão com o Senhor. Pois bem, estas coisas podem ser encontradas ao mesmo tempo, e o cristão jamais deve se considerar como alguém que está isento de sentimentos naturais. Ele tem algo em si que lhe permite se elevar acima de todas essas coisas. Porém, a glória da vida cristã é justamente que podemos viver acima destas coisas, ainda que as sintamos. Não é uma ausência de sentimentos ou emoções. Esta é uma linha divisória de extrema importância. Tendo demonstrado isso, vamos agora considerar por que um cristão se acharia nesta condição de tristeza, entristecido. A resposta, é claro, está em todo tipo de provação. Estas pessoas estavam nesse estado de espírito porque estavam enfrentando várias provações. Ora, essa é uma palavra grega muito interessante, traduzida aqui como todo tipo. Obviamente, é uma das palavras preferidas do apóstolo Pedro, e ele a usa mais adiante para descrever a graça de Deus, traduzida então como multiforme. Significa de muitas cores, como as várias cores do arco-íris. O poeta Shelley tinha isso em mente quando escreveu: a vida, como um dono de vitrais coloridos, marca a radiância branca da eternidade. Esse é o sentido da palavra usada aqui, e o apóstolo diz que eles estavam perturbados porque estavam passando por estas várias provações. Elas vêm de diferentes formas e cores, em modelos e tamanhos diferentes, e sua variedade não tem fim. O que são estas provações? Em sua epístola, Pedro deixa bem claro o que tem em mente. Muitos desses cristãos estavam sendo perseguidos. No capítulo 2 lemos: amados, insiste em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo,
Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Versos 11 e 12. O cristão, por ser cristão, está sujeito a estas coisas no mundo. Porque ele é um novo homem, porque ele nasceu de novo, está inevitavelmente destinado a ser mal entendido. Ele é um peregrino e é como um estrangeiro numa terra estranha. Vive um tipo de vida diferente, tem ideias e costumes diferentes. As pessoas que observam notam a diferença e não gostam dela. De fato, deixam bem claro que a detestam. Aqueles cristãos primitivos estavam sujeitos a perseguições e provações que os assaltavam dessa maneira. Temos vários relatos destas provações na Bíblia, e os santos de Deus sempre tiveram que enfrentar esse tipo de coisas. Na verdade, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 12, vai ao ponto de dizer, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De acordo com as Escrituras, é uma lei que, quanto mais nos aproximarmos do Senhor Jesus em nossa vida e nosso estilo de viver, mais probabilidade teremos de enfrentar problemas neste mundo. Olhem para ele, que não cometeu pecado algum, nem engano foi encontrado em sua boca. Passou sua vida curando as pessoas, fazendo o bem e pregando, e, no entanto, veja a oposição e as provações que teve de enfrentar. Por quê? Porque ele era quem era. O mundo, no fundo do seu coração, odeia Cristo e odeia os cristãos, porque uma vida santa o condena. O homem do mundo não gosta disso porque o incomoda. O apóstolo sabia o que essas pessoas estavam sofrendo às mãos dos perversos, e ele continua no capítulo 4 expressando-o ainda mais especificamente. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Versos 3 e 4. O mundo estava aborrecido com essas pessoas porque elas tinham abandonado aquele tipo de vida e estavam vivendo a vida cristã. Assim que se tornaram cristãs, passaram a ter problemas com o mundo. Pessoas que antes eram amigáveis começaram a criticá-las, ignorá-las ou a falar mal delas aos outros. Essa era uma das coisas que lhes estava causando tristeza. Estavam entristecidos por causa disso, e é algo que os cristãos têm sido obrigados a suportar através dos séculos. Nada é mais penoso do que este mal entendido da parte de outras pessoas, e se torna ainda mais difícil se acontece se é alguém muito chegado a nós. Como é difícil quando alguém é o único cristão da família. Este tipo de provação acontece. E se um cristão nunca enfrenta algum tipo de provação, isso sugere que há algo radicalmente errado com o seu cristianismo. O apóstolo Paulo experimentou isso constantemente. Lembram-se de que ele disse? Demas abandonou-me. 2 Timóteo 4, verso 10. Aquilo não foi fácil para Paulo. Realmente o perturbou. Teve que enfrentar seu julgamento completamente sozinho. Pessoas com quem pensou que podia contar de repente o abandonaram, e ali estava ele completamente só. Todos me abandonaram. 2 Timóteo 4,16. Esse é o tipo de coisa que entristece o cristão, e basta lermos a biografia dos santos de Deus para encontrarmos isso constantemente. Leiam os diários de John Wesley e descobrirão que ele estava frequentemente nesse estado por causa de mal-entendidos. Isso também é encontrado em larga escala na vida de Charles Haddon Spurgeon, em conexão com uma grande controvérsia na qual ele se achou envolvido. Homens que ele tinha considerado amigos e alguns que ele havia instruído às suas próprias custas na faculdade, de repente se afastaram dele. Basta ler seu relato para perceber como ele foi magoado e entristecido. Estava entristecido porque homens nos quais pensava poder confiar de repente lhe falharam. Isso, sem dúvida, encurtou a sua vida. Li nos diários de George Whitefield recentemente algo muito parecido. Whitefield havia experimentado uma época de excepcional proximidade de Cristo e estava se regozijando nisso.
mas faz uma observação em seu diário, lembrando que, de uma forma estranha, tais experiências muitas vezes eram seguidas por provações muito duras. E ele escreve: sem dúvida estarei sujeito a isso novamente. Ele sabia, era a sua experiência. É uma lei quase inevitável na vida do homem de Deus, num mundo de pecado. Aqui, pois, estavam esses cristãos sofrendo múltiplas provações. O termo é amplo e significa qualquer coisa em nossa vida que tende a nos perturbar, algo que nos toca nas áreas mais delicadas e sensíveis do nosso ser, nosso coração, nossa mente, as coisas que tendem a nos abater. Como o apóstolo trata dessa situação? É muito interessante e é o que devemos fazer se queremos manter esse aspecto duplo da nossa vida cristã. Se vamos continuar nos regozijando, apesar das coisas que nos entristecem, devemos enfrentá-las da maneira que o apóstolo nos instrui. Qual é o seu ensino? A primeira coisa que ele faz é apresentar um grande princípio, e é que devemos compreender por que estas coisas nos acontecem. Essa é a primeira coisa, e quantas vezes precisamos dizer isso a nós mesmos e uns aos outros. Às vezes penso que toda a arte da vida cristã é a arte de fazer perguntas. O perigo que corremos é de permitir que estas coisas nos aconteçam sem proferir coisa alguma além de, talvez, um gemido, lamento ou reclamação. O que precisamos fazer, porém, é descobrir, se pudermos, por que estas coisas estão acontecendo. Tentar descobrir a explicação, e em conexão com isso, o apóstolo usa os seguintes termos: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser. Ainda que devam ser. Ah, esse é o segredo. O que ele quer dizer com essa frase? Não há nenhuma dúvida quanto à resposta a essa pergunta. É uma declaração condicional, que podemos traduzir assim: por breve tempo, caso isso for necessário. Se isso for necessário. Não é apenas uma declaração geral de que, num mundo como o nosso, tais coisas têm que acontecer. Significa muito mais do que isso. Ele não diz: bem, vocês estão se regozijando nessa bendita esperança, ainda que num mundo como este tenham que suportar certas coisas. E isso está correto. É uma grande verdade, porém, o apóstolo não encerra o assunto aí. Sua declaração é positiva. Ele diz: vocês estão enfrentando essa provação porque isso é necessário no momento. Aqui então está nosso princípio, há um propósito definido em tudo isso. Nada disso acontece acidentalmente, nem é algo que ocorre simplesmente por causa de toda a organização da vida. Isso está incluído, mas não é a razão principal. Estas coisas acontecem, diz o apóstolo, porque são boas para nós, porque fazem parte da nossa disciplina nesta vida e neste mundo, e porque, vamos deixar isso bem claro, Deus assim o determinou. Essa é a doutrina do apóstolo e a doutrina do Novo Testamento. E certamente é a doutrina dos santos através dos séculos. Em outras palavras, devemos olhar para a vida cristã desta maneira. Estamos andando através deste mundo sob o olhar do nosso Pai Celestial. Essa é a coisa fundamental. O cristão deve pensar em si mesmo como alguém que está envolvido num relacionamento peculiar com Deus. Isso não pode ser dito de alguém que não é cristão. Há um plano e propósito muito definido para a minha vida. Deus me adotou e me colocou em sua família. Para quê? Para que possa me levar à perfeição. Esse é seu objetivo, para sermos mais e mais conformes à imagem do seu amado Filho. É isso que ele está fazendo. O Senhor Jesus Cristo está trazendo muitos filhos a Deus, dizendo: aqui estou eu, com os filhos que o Senhor me deu. Se não começarmos com esse conceito fundamental de nós mesmos como cristãos, iremos nos desviar e certamente não entenderemos estas coisas. A doutrina das Escrituras é, no mínimo, que Deus permite que estas coisas aconteçam conosco. Digo mais, Deus às vezes determina que estas coisas aconteçam para o nosso bem. Ele às vezes o faz para nos disciplinar. Ele nos disciplina devido aos nossos fracassos ou à nossa irresponsabilidade. Examinamos no capítulo anterior a falha de muitos cristãos em disciplinar a si mesmos. Pedro exorta os cristãos a se disciplinarem, a acrescentarem a sua fé, a guarnecê-la.
a não se contentarem simplesmente com o mínimo, mas permitir que sua fé se expanda em todas as direções. Pode ser que não prestemos atenção a essa exortação, persistindo em nossa frouxidão e indolência. Bem, pela maneira que compreendo a doutrina do Novo Testamento, se fizermos isso, não devemos nos surpreender se certas coisas começarem a nos acontecer. Não devemos nos surpreender se Deus começar a nos disciplinar. Vejam a força do argumento de Hebreus 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Se vocês nunca foram corrigidos pelo Senhor, eu até mesmo duvido que sejam realmente cristãos. Se pode dizer que, desde que creram, nunca tiveram qualquer problema, sua experiência provavelmente é psicológica e não espiritual. Há um realismo no cristianismo, como eu já disse, e vai ao ponto de ensinar que Deus, para o nosso próprio bem, nos corrigirá se não prestarmos atenção às exortações e aos apelos das Escrituras. Deus também tem outros métodos. Ele não faz estas coisas com aqueles que estão fora da família, mas se são seus filhos, ele os corrigirá para o seu próprio bem. Então, talvez, estejamos enfrentando várias provações como parte da disciplina de Deus. Não estou dizendo que é inevitável, estou dizendo que pode ser assim. No entanto, às vezes Deus faz isso conosco com o objetivo de nos preparar para algo. É uma regra das Escrituras, uma regra que é confirmada e exemplificada pela longa história da Igreja e de seus santos, que quando Deus tem uma tarefa particularmente grande ou difícil para um homem, ele geralmente o prova. Não importa que biografia escolhamos, podemos examinar a vida de qualquer homem que foi usado por Deus de forma notável e descobriremos que houve um período de severos testes e provações em sua experiência. É como se Deus não se arriscasse a usar um homem assim sem primeiro estar certo e seguro ao seu respeito. Então, alguém talvez tenha que passar por este tipo de experiência devido a uma tarefa especial que está à sua frente. Observe José e as coisas que aconteceram com ele. Poderia imaginar um tipo de vida mais triste e desalentador? Todos pareciam estar contra ele. Seus próprios irmãos tinham inveja dele e tentaram se livrar dele. Foi levado ao Egito e lá as pessoas se voltaram contra ele. Nada fez de errado, mas por ser o que era, tudo se voltou contra ele. Em tudo isso, porém, Deus estava apenas preparando seu servo para a grande posição que tinha para ele. E foi assim com todos os grandes homens da Bíblia. Veja o sofrimento de um homem como Davi. Digo mais, olhem para a vida de qualquer um deles e descobrirão que foi cheia de provações e dificuldades. O apóstolo Paulo não foi exceção. Observe a lista de seus sofrimentos e provações em 2 Coríntios 11:12. Sempre tem sido assim. Parece também, a julgar pelos ensinamentos das Escrituras e as vidas dos santos, que Deus às vezes prepara um homem para uma grande provação desta maneira. Quero dizer que ele o prepara para uma grande provação através de provações menores. É nisso que posso ver o amor de Deus brilhando gloriosamente. Há certas grandes provações que surgem na vida, e seria terrível para alguém ser lançado nelas repentinamente, de uma vida calma e tranquila. Então Deus, às vezes, em sua ternura e amor, envia provações menores para nos preparar para as maiores, ainda que devam ser. Se provar necessário, se Deus olhando para nós como nosso Pai perceber que é justamente disso que precisamos no momento. Assim começamos com este grande princípio que Deus sabe o que é melhor para nós e o que é necessário. Nós não podemos ver, mas Deus sempre vê. E como nosso Pai Celestial, Ele vê a necessidade e prescreve a aprovação adequada que irá resultar para o nosso bem. Agora vamos passar para o segundo princípio, que é o precioso caráter da fé. Pedro diz no versículo 7 que essas coisas aconteceram, todo tipo de provação, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Como isso é importante, o precioso caráter da fé. Ele ressalta isso em sua comparação com o ouro. Olhem para o ouro, ele diz, o ouro é precioso, mas não tão precioso quanto a fé. Como ele estabelece isso?
Ele mostra que o ouro é algo que um dia vai desaparecer. É apenas temporário. Não há nada de permanente nele, ainda que seja maravilhoso e de muito valor. A fé, no entanto, é eterna. O ouro vai perecer, mas a fé permanecerá. A fé é algo que é duradouro e eterno. Aquilo através do que vivemos, diz o apóstolo, é o que é responsável por estarmos na vida cristã. Vocês estão nesta posição de fé, ele diz, e não percebem como isto é maravilhoso e admirável. Andamos pela fé. Toda a nossa vida é uma questão de fé e aos olhos de Deus, isso é tão precioso, tão maravilhoso, que Deus quer que seja absolutamente puro. Purificamos o ouro através do fogo. Eliminamos todas as impurezas ao colocar o ouro no crisol ou na fundição, submetendo a um alto grau de calor. Assim tudo que é impuro é removido, permanecendo apenas o ouro. Seu argumento, então, é que se fazemos isso com o ouro que perece, quanto mais precisa ser feito com a fé. Fé é esse princípio extraordinário que liga o homem a Deus. É o que livra o homem do inferno e o leva para o céu. É a conexão entre este mundo e o mundo por vir. A fé é esse elemento místico e admirável que pode tomar um homem morto em delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. É por isso que é tão preciosa. É tão preciosa que Deus quer que seja absolutamente perfeita. Esse é o argumento do apóstolo. Então, enfrentamos essas várias tentações e provações por causa do caráter da fé. Quero expressar isso de forma um pouco diferente. Vimos que nossa fé precisa ser aperfeiçoada. Portanto, deve existir nível de fé. A diferença na qualidade da fé. A fé é multiforme. No princípio, em geral, temos muita mistura no que chamamos de nossa fé. Há muito da carne nela, ainda que não tenhamos consciência disso. E à medida que aprendemos essas coisas e progredimos nesse processo, Deus nos faz passar por períodos de testes. Ele nos testa através de provações, como se fosse pelo fogo, para que as coisas que não pertencem à essência da fé sejam eliminadas. Podemos achar que a nossa fé é perfeita e que podemos enfrentar qualquer coisa, contudo, de repente, surge uma provação e nós falhamos. Por quê? Bem, isso é uma indicação de que o elemento de confiança em nossa fé precisa ser desenvolvido, e Deus desenvolve a confiança em nossa fé mediante essas provações. Quanto mais enfrentamos estas coisas, mais aprendemos a confiar em Deus. Nós confiamos nele naturalmente quando tudo vai bem. Mas chega o dia quando as nuvens escurecem os céus e começamos a questionar se Deus ainda nos ama e se a vida cristã é realmente o que imaginávamos. A nossa fé ainda não tinha desenvolvido o elemento da confiança e por isso Deus trata conosco nesta vida de forma a nos levar a confiar nele nas trevas, quando não podemos ver luz alguma, e para nos levar ao ponto em que possamos dizer com confiança: quando tudo parece estar contra nós, para nos levar ao desespero, sabemos que é uma porta aberta e um ouvido que escuta a nossa oração. Isso é verdadeira fé. Isso é confiança real. Observem um homem como Abraão. Deus tratou com ele de tal forma que ele pôde esperar contra a esperança. Ele confiou em Deus de forma total e absoluta, quando todas as aparências indicavam o contrário. E isso precisa ser desenvolvido em nós. Não começamos assim, mas ao atravessarmos essas experiências, descobrimos que por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. E quando as provações voltam, permanecemos calmos e controlados. Podemos dizer: sim, eu sei que não posso ver o sol, mas sei que ele está lá. Sei que atrás das nuvens o rosto de Deus está voltado para mim. É por meio dessas provações que esse elemento de confiança é desenvolvido em nós. É exatamente o mesmo com o elemento de paciência ou perseverança, a capacidade de perseverar e ir em frente apesar de desânimo e abatimento. Esse é um dos maiores testes que um cristão pode enfrentar. Não somos pacientes por natureza. Começamos a vida cristã como crianças, querendo tudo de uma vez. E se não recebemos, ficamos impacientes e começamos a resmungar, reclamamos e ficamos emburrados como crianças.
Isso é porque nos falta paciência e perseverança. Não há nada que as epístolas do Novo Testamento enfatize mais do que esta qualidade de perseverar, quer as coisas estejam indo bem, quer não. Devemos perseverar dizendo: Deus sabe o que é melhor para mim, vou confiar nele. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Isso é perseverança. E à medida que somos testados e provados que todos esses outros elementos que devem ser acrescentados à nossa fé se desenvolvem e são aperfeiçoados. Quero então expressá-lo num princípio final e geral desta forma. Estas provações são essenciais, diz Pedro, para demonstrar a autenticidade da nossa fé. A frase que ele usa é: para que fique comprovado que a fé que vocês têm é genuína. Ora, a palavra comprovada aqui tem o sentido de a confirmação dela. O quadro que ele tem em mente é o de um teste aplicado a algo. E depois que o produto é testado, recebe um certificado. Por exemplo, o veredito de um anel pode ser: sim, é ouro de 18 quilates. É esse o sentido de provação. Ele não está interessado no processo em si. A aprovação é o certificado de confirmação declarando a autenticidade da nossa fé. O caráter aprovado da nossa fé se manifesta desta maneira. É por isso que tais coisas acontecem conosco. Certamente isso é bastante óbvio. É a maneira como enfrentamos as provações que realmente atesta a nossa fé. Você se lembra de como o Senhor, na parábola do semeador, descreve a semente que cai entre os espinhos? Parecia prometer uma grande colheita, mas isso não se concretizou porque outras coisas sufocaram a palavra. O Senhor interpretou isso como sendo comparável à maneira como as provações vêm e esmagam e sufocam a palavra, de forma que nunca venha a frutificar. A princípio parece maravilhoso, mas não perdura. As provações mostram que era uma fé espúria, que não era real nem genuína. Não há nada que confirme a autenticidade da fé mais do que a paciência e perseverança da pessoa, sua capacidade de prosseguir apesar de tudo. Esse é o ensino de nosso Senhor e é o ensino de todo o Novo Testamento. Não há nada que seja mais maravilhoso na vida dos cristãos mais maduros do que isso, a maneira como eles permaneceram firmes como rochas quando todos à sua volta sucumbiam. É a gloriosa história dos mártires e dos grandes proclamadores do cristianismo. Eles enfrentaram provações, mas ficaram firmes no que sabiam ser a verdade de Deus, sem se importar com as consequências, e prosseguiram com sua fé brilhando gloriosamente. Ora, estas coisas estão acontecendo com vocês, diz Pedro, para que a autenticidade da sua fé seja evidente a todos. Cristãos que desistem não são uma boa recomendação à fé cristã. Quem começa bem, mas não prossegue, torna-se uma desgraça para a fé. O que revela a diferença entre o falso e o verdadeiro, o espúrio e o real, é a capacidade de suportar o teste. Nem tudo que brilha é ouro. Como provamos ouro? Colocando-o no crisol e acendendo o fogo debaixo dele. Veremos que as impurezas serão eliminadas enquanto o ouro permanece, muito mais puro do que antes. Estas coisas acontecem conosco para que a autenticidade da nossa fé seja revelada. E essa é, no final das contas, a coisa mais importante de todas. Permitam-me acrescentar mais uma palavra sobre o que Pedro diz para nosso encorajamento. Qual é a consolação? É que, ainda que essas coisas aconteçam conosco, elas apenas acontecem por um pouco de tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser. Não pense que estou ensinando que esta condição de testes e provações seja algo permanentemente para o cristão. Não é. Estas coisas vêm e vão de acordo com o propósito de Deus. Nunca seremos provados e testados a não ser para o nosso próprio bem, e à medida que respondemos à lição, Deus decreta o fim do teste. Ele não nos mantém permanentemente sob provações. Como Whitefield disse, estas coisas se alternam, e Deus sabe exatamente como enviá-las e quando. E podemos ter certeza, como o apóstolo Paulo, que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ele é o nosso Pai amoroso e sabe quanto podemos suportar e enfrentar. Ele nunca nos enviará algo que seja demais para nós, pois sabe a medida e permitirá apenas o necessário. E quando tivermos aprendido, decretará um fim à provação. É apenas por um pouco de tempo. Será que estas palavras estão chegando a um cristão aqui abatido e sobrecarregado? Tudo lhe parece ser escuridão e trevas? Você, meu irmão, não tem a liberdade em oração que já teve antes? Sente que quase perdeu sua fé? Não fique perturbado. Você está nas mãos do seu Pai. Talvez um período maravilhoso esteja para começar em sua vida. Ele talvez tenha uma bênção muito especial para você ou uma tarefa extraordinária para você realizar. Não fique abatido. É apenas por um pouco de tempo. Você está nas mãos do seu Pai amoroso. Então confie nele e vá em frente. Prossiga dizendo: eu me contento em estar nas tuas mãos. Fazer tua vontade é toda a minha vontade. A segunda coisa é esta. Ao atravessar este período de tristeza, lembrem-se das coisas nas quais vocês exultam. Isso é algo que todos devemos fazer. O problema é que, quando essas provações nos sobrevêm, nossa tendência é ver somente as provações, nada mais senão nuvens. Em períodos assim, devemos nos lembrar do versículo 3 deste capítulo. Quando não podemos ver coisa alguma, devemos abrir as Escrituras e começar a ler isto. Ainda que não vejam nada, senão trevas no momento, deve se lembrar disso e dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso sabemos que é sempre verdade. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1, versos 3 a 5. Devemos nos lembrar disso e dizer: sim, estas coisas estão acontecendo. Estas provações estão me acometendo de todo lado. Estão vindo de todas as direções. Mas não vou me abater debaixo delas, nem me lamentar. Não, em vez disso, direi: eu sei que Deus é bom. Sei que Cristo morreu por mim. Sei que pertenço a Deus. Sei que minha herança está no céu. Não posso vê-la, mas sei que está lá. Sei que Deus a está guardando e ninguém jamais a tirará de suas poderosas mãos. Digam isso a si mesmos. Lembre-se das coisas em que vocês se regozijam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos então considerar a declaração final, que é esta: para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ele virá. Não sei quando, mas sei que virá. O dia de Jesus Cristo, e eu estarei lá. Sei, portanto, que tudo o que acontece em minha vida e neste mundo tem isso como objetivo final. Vai ser um grande dia. Lembre-se do que Paulo diz ao escrever sobre pregadores. Ele falou de si mesmo e de Apolo e outros em 1 Coríntios 3 e declarou que todo homem edifica sobre um fundamento. Alguns edificam com feno, madeira e palha, outros edificam cuidadosamente com materiais sólidos, e Paulo diz que o dia atrará a luz. Verso 13. A obra de todo homem será provada, e provada pelo fogo, e há muita coisa que vai se desfazer em fumaça. O dia atrará a luz. O dia vai trazer à luz quem edificou solidamente, e quem edificou apressadamente ou com material inferior. Pouco me importa, diz Paulo, ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ele confiara todo o julgamento a Deus e sabia que uma declaração seria feita no dia da revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 4, versos 1 a 5. Isso, diz Pedro, é o que devem aguardar. Quando o grande dia chegar, a autenticidade da sua fé vai se manifestar.
haverá louvor e honra e glória. Essa sua pequena fé, a fé que vocês pensam ser tão ínfima, vai se revelar como algo tremendo. Ela resistiu ao teste e irá ministrar para louvor, glória e honra. Honra, louvor e glória de quem? Em primeiro lugar e antes de tudo, dele. Já citei esta passagem antes. O Senhor Jesus Cristo diz: aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Ele olhará naquele grande dia com satisfação para os cristãos, aqueles a quem ele chamou. Eles passaram por grandes tribulações, mas resistiram ao teste e não falharam. Ele olhará para eles e terá orgulho deles. Eles verão a sua glória, louvor e honra no grande dia que está por vir. Além disso, será também para nossa honra, louvor e glória, sua e minha. Vamos participar dessa glória e vamos ouvi-lo dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Ele nos revestirá com a sua glória e passaremos a eternidade usufruindo-a com ele. E quanto maior e mais genuína a nossa fé, maior será a nossa glória. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5:10. Haverá um julgamento de recompensas, e será de acordo com a nossa fé e a maneira como resistimos aos testes que seremos recompensados. Podemos estar entristecidos por muitas tentações e provações no tempo presente, chorando enquanto prosseguimos, mas não importa. Temos a promessa de que o dia vai chegar quando o Cordeiro que está no centro do trono nos guiará às fontes de água viva e que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima e estaremos com ele em glória eterna. Essa é a maneira cristã de enfrentar provações. Graças a Deus que estamos em suas mãos. É o seu caminho de salvação e não o nosso. Vamos nos submeter a Deus, contentando-nos em estar em suas mãos e dizendo a ele: mande o que quiserdes. Nossa única preocupação é que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos.